12. Vin resistiu à vontade de arrancar o vestido de nobre, mesmo depois de meia semana sendo obrigada a usar um. Por sugestão de Caesar, ela achava o volumoso traje desconfortável, apertava sua cintura e peito e caía no chão com várias camadas de tecido com babados, tornando difícil o andar. Sentia o tempo todo que ia tropeçar, e apesar do vestido ser volumoso, sentia-se exposta de tão apertado que era no peito, sem mencionar o decote, embora mostrasse quase tanta pele quanto quando usava camisas normais, de botão, isso parecia diferente de algum modo. Mesmo assim, tinha que admitir que o vestido fazia uma boa diferença. A garota, que estava parada diante do espelho, era uma criatura estranha, desconhecida para ela. O vestido azul claro com babados e rendas brancos combinava com as presilhas de safira em seu cabelo. Caesar tinha dito que não ficaria feliz até que o cabelo dela estivesse pelo menos na altura dos ombros, mas mesmo assim insistiu para que ela comprasse as presilhas e as prendesse em seus cabelos sobre cada orelha. Em geral, os aristocratas não escondem seus defeitos, explicara. Em vez disso, os destacam. Chamem a atenção para seu cabelo curto em vez de pensar que está fora de moda, e eles podem ficar impressionados com a afirmação que está sustentando. Ela também usava um colar de safiras, modesto para os padrões nobres, mas valia mais de 200 boxes. Era complementado por um bracelete de rubi para acentuá-lo. Aparentemente, a moda no momento exigia que se usasse item de cor diferente para proporcionar contraste, e isso tudo era dela, pago com os fundos da gangue. Se fugisse, levando as joias e os 3.000 boxes, poderia viver por décadas. Era mais tentador do que gostaria de admitir. As imagens dos homens de Cameron, seus cadáveres retorcidos e mortos no silencioso covil, a assombravam. Era provavelmente o que a esperava que se fizesse, que se ficasse. Por que, então, não ia embora? Virou as costas para o espelho, vestindo um chale de seda azul claro, uma versão feminina aristocrata de capa. Por que não partia? Talvez fosse a promessa que fizera Kelsier. Ele lhe mostrara o dom da alomancia e dependia dela. Talvez fosse por seu senso de dever em relação aos demais. Para sobreviver, as gangues precisavam que cada um fizesse sua parte. O treinamento de Ren lhe dizia que aqueles homens eram tolos, mas sentia-se tentada, seduzida pela oportunidade que Kelsier e os outros lhe ofereciam. No fundo, não eram as riquezas ou a emoção do trabalho que a faziam ficar. Era a perspectiva oculta nas sombras, improvável e irracional, mas ainda assim atraente, de um grupo cujos membros realmente confiavam uns nos outros. Tinha que ficar, tinha que saber se duraria, ou se era, como os sussurros crescentes de Ren prometiam, tudo uma mentira. Deu meia volta e deixou o quarto, caminhando em direção à entrada da mansão Renault, onde Caesar a aguardava com uma carruagem. Tinha decidido ficar e isso queria dizer que ela tinha que fazer sua parte. Chegara o momento de sua primeira aparição como nobre. A carruagem sacudiu com violência e Ven se sobressaltou. O veículo prosseguia normalmente, no entanto, e Caesar não se moveu de seu lugar no assento do motorista. Um som veio do teto. Ela avivou seus metais, ficando tensa, enquanto uma figura saltava da parte superior da carruagem e aterrissava no estribo bem ao lado da sua porta. Kelsier sorriu quando enfiou a cabeça pela janela. Vin soltou um suspiro de alívio, acomodando-se em seu assento. Você podia simplesmente ter pedido uma carona. Não era necessário, Kelsier disse, abrindo a porta da carruagem e entrando. Já estava escuro do lado de fora, e ele usava sua capa de bruma. Avisei Caesar que me deixaria cair em algum momento durante o percurso. E não me disse? Kelsier deu uma piscadinha para ela, fechando a porta. Achei que você ainda me devia uma, pelo beco semana passada. Muito adulto da sua parte, Ven disse, sem graça. Sempre confiei muito em minha imaturidade. Então, está preparada para esta noite? Ven deu de ombros, tentando esconder seu nervosismo. Olhou para baixo. Como estou? Esplêndida, Kelsier disse. Exatamente como uma jovem lady. Não fique nervosa, Ven. O disfarce está perfeito. Por algum motivo, aquilo não soou como a resposta que ela queria ouvir. Kelsier, sim. Faz algum tempo que quero lhe perguntar uma coisa. Ela disse, olhando pela janela, ainda que tudo o que conseguisse ver fossem brumas. Entendo que acho que é importante ter um espião entre a nobreza. Mas, bem, realmente temos que fazer desse jeito? Não conseguiríamos informantes nas ruas para nos dizer o que precisamos saber sobre a política das casas?
Talvez, Kelsier respondeu, mas esses homens são chamados de informantes por uma razão, Ven. Cada pergunta que você faz dá a eles uma pista sobre seus reais motivos. Cada encontro revela um pouco de informações que eles podem vender para mais alguém. É melhor confiar neles o mínimo possível. Ven suspirou. Não estou te mandando para o perigo de modo imprudente, Ven. Kelsier disse, inclinando-se para a frente. Precisamos de um espião na nobreza. Informantes, em geral, conseguem informações de criados. Mas a maior parte da aristocracia não é tola. As reuniões importantes acontecem onde os criados não podem ouvir. E você espera que eu seja capaz de entrar nessas reuniões? Talvez, Kelsier disse. Talvez não. De qualquer modo, aprendi que é sempre útil ter alguém infiltrado na nobreza. Você e Caesar poderão ouvir sobre temas vitais que os informantes das ruas não acham importantes. Na verdade, só por estar nessas festas, mesmo que não ouça nada, você nos conseguirá informações. Como? Ven perguntou, franzindo o senho. Preste atenção nas pessoas que parecem interessadas em você, Kelsier explicou. Essas serão as casas que vamos querer vigiar. Se prestarem atenção em você, provavelmente prestarão atenção em Lord Renault. E só há uma razão pela qual eles farão isso. Armas, Ven disse. Kelsier assentiu. A posição de Renault como comerciante de armas o tornará valioso para aqueles que estiverem planejando alguma ação militar. Essas são as casas nas quais precisarei focar minha atenção. Sempre há um sentimento de tensão entre a nobreza. É de se esperar que comecem a se perguntar quais casas estão se voltando umas com as outras. Não há guerra aberta entre as grandes casas há mais de um século, mas a última foi devastadora. Precisamos repetir isso. Isso pode significar a morte de um monte de nobres, Ven comentou. Kelsier sorriu. Posso viver com isso. E você? Ven sorriu, apesar de sua tensão. Há ainda outra razão para você fazer isso, Kelsier prosseguiu. Em algum momento, durante esse fiasco de plano que criei, pode ser que tenhamos que encarar o Senhor Soberano. Tenho a sensação de que quanto menos gente precisamos colocar na presença dele, melhor. Ter uma Ska nascida das brumas escondida entre a nobreza? Bem, isso pode ser uma vantagem poderosa. Ven sentiu um arrepio. O Senhor Soberano vai estar lá essa noite? Não. Haverá obrigadores, mas provavelmente nenhum inquisidor. E certamente não o próprio Senhor Soberano. Uma festa como essa não merece a atenção dele. Ven assentiu. Nunca vira o Senhor Soberano em pessoa, e nunca quis ver. Não se preocupe tanto, Kelsier disse. Mesmo que você se encontre com ele, estará a salvo. Ele não pode ler mentes. Tem certeza? Kelsier se deteve. Bem, não. Mas se ele puder ler mentes, não faz isso com todos que encontra. Conheço vários Ska que fingiram ser nobres na presença dele, e eu mesmo fiz isso algumas vezes antes. Calou-se, olhando para suas mãos cobertas de cicatrizes. Ele o capturou finalmente, Ven disse, em voz baixa. E provavelmente o fará de novo, Kelsier disse, dando uma piscada. Mas não se preocupe com ele agora. Nosso objetivo esta noite é apresentar Lady Valette Renault. Não precisa fazer nada perigoso ou incomum. Só faça uma aparição e vá embora quando Caesar disser. Vamos nos preocupar em ganhar confiança mais tarde. Ven assentiu. Boa garota, Kelsier disse, estendendo a mão e abrindo a porta. Estarei escondido perto da fortaleza, observando e ouvindo. Ven assentiu, grata, e Kelsier saltou pela porta da carruagem, desaparecendo nas brumas escuras. Ven não estava preparada para o brilho da fortaleza. Venture na escuridão. O imenso edifício estava envolto por uma aura de luz enevoada. Conforme a carruagem se aproximava, Ven pôde ver que 8 tochas enormes ardiam ao redor do edifício retangular. Eram tão resplandecentes quanto fogueiras, mas mais firmes, e havia espelhos posicionados atrás delas que as faziam iluminar diretamente a fortaleza. Ven teve dificuldade para entender o propósito daquilo. O baile aconteceria lá dentro. Por que iluminar o exterior do edifício? Coloque a cabeça para dentro. Por favor, senhora Ven, Caesar disse de cima da carruagem. Jovens senhoras não ficam boquiabertas. Ven lhe lançou um olhar duro, que ele não pôde ver, mas fez o que lhe pedira, esperando com impaciente nervosismo que a carruagem parasse na imensa fortaleza. Finalmente, o veículo parou, e um serviçal dos Venture imediatamente abriu a porta. Um segundo serviçal se aproximou e ofereceu a mão para ajudá-la a descer. Ven aceitou a mão dele, tentando com toda a graça possível tirar a saia pregueada e volumosa de seu vestido para fora da carruagem.
Enquanto descia cuidadosamente, tentando não tropeçar, ficou genuinamente grata pela mão estendida do serviçal, e ela finalmente entendeu porque se esperava que os homens ajudassem as senhoras a sair das carruagens. Não era um costume estúpido no fim das contas. A roupa é que era a parte estúpida. Seisida entregou a carruagem e tomou seu lugar alguns passos atrás dela. Ele estava usando uma túnica ainda mais elegante do que seu traje normal, embora ainda mantivesse o mesmo padrão em forma de V. Tinha um cinturão e mangas largas envolventes. Siga em frente, senhora, Caesar instruiu em voz baixa, logo atrás dela. Suba no tapete para que seu vestido não se arraste nos paralelepípedos e siga até a porta principal. Vena sentiu, tentando engolir seu desconforto. Seguiu em frente, passando por vários nobres e damas em seus ternos e vestidos. Ainda que não estivessem olhando para ela, sentia-se exposta. Seus passos não eram nem de perto tão graciosos quanto os das outras damas, que pareciam belas e confortáveis em seus vestidos. As mãos dela começaram a suar dentro das luvas de seda branca e azul. Forçou-se a continuar. Caesar a levou até a porta, apresentando seu convite para os assistentes. Os dois homens, vestindo os trajes negros e vermelhos dos criados, inclinaram suas cabeças e acenaram para que entrassem. Uma multidão de aristocratas estava reunida no vestíbulo, esperando para entrar no salão principal. O que estou fazendo? Ela pensou freneticamente. Podia desafiar a bruma e a alomancia, ladrões e assaltantes, espectro das brumas e espancamentos. Mas encarar esses nobres e suas damas, ficar entre eles sob a luz visível, incapaz de se esconder, era aterrorizante para ela. Siga adiante, senhora, Caesar disse, com voz tranquilizadora. Lembre-se de suas lições. Esconder-se, encontrar um canto, sombras, bruma, qualquer coisa. Ven manteve suas mãos cruzadas rigidamente diante do corpo, seguindo em frente. Caesar andava ao lado dela, olhando de soalsaio. Ela pôde ver preocupação no rosto normalmente calmo do terrisano. E faz bem em se preocupar. Tudo o que ele lhe ensinara parecia fugaz, vaporoso como as próprias brumas. Não conseguia se lembrar de nomes, costumes, nada. Ela ficou parada no vestíbulo e um nobre sustentando uma aparência arrogante em um terno preto se virou para olhá-la. Ven congelou. O homem a observou de modo desdenhoso e se virou. Ela ouviu a palavra Renault ser sussurrada e olhou apreensiva para o lado. Várias mulheres olhavam para ela. E ainda assim parecia que não estava sendo vista absolutamente. Observavam o vestido, o cabelo e as joias. Vina olhou para o outro lado, onde um grupo de homens jovens a observava. Viam o decote, o belo vestido e a maquiagem, mas não a viam. Nenhum deles podia ver Ven, só podiam ver o rosto que ela estava vestindo, o rosto que queria que vissem. Viam Lady Valette. Era como se Ven não estivesse ali, como se estivesse escondendo, ocultando bem diante de seus olhos. E subitamente sua atenção começou a diminuir. Ela soltou um longo suspiro para se acalmar. A ansiedade começava a desaparecer. O treinamento de Caesar voltou-lhe à mente e ela sustentou o olhar de uma garota assombrada por seu primeiro baile de gala. Ela se dirigiu para a lateral da sala, entregando seu chale para um assistente, e Caesar relaxou ao lado dela. Vin lançou um sorriso, entrando no salão principal. Ela podia fazer isso. Ainda estava nervosa, mas o momento de pânico passara. Não precisava de sombras ou cantos. Só precisava de uma máscara de safiras, maquiagem e tecido azul. O salão principal dos Venture era grandioso e imponente, com 4 ou 5 intimidantes andares. O salão era várias vezes mais comprido do que largo. Enormes vitrais retangulares enfileiravam-se ao longo do salão, e as estranhas e poderosas luzes do lado de fora brilhavam através delas, inundando o ambiente com uma cascata de cores. Imensas colunas de pedra adornavam as paredes entre as janelas. Antes que as colunas tocassem o chão, a parede cedia, criando um arco que formava uma galeria de um andar sobre as janelas. Dezenas de mesas com toalhas brancas estavam dispostas nessa área, sombreadas pelas colunas e pelo arco. Ao longe, no outro extremo do salão, Ben observou um balcão baixo no qual havia um grupo menor de mesas. A mesa de jantar de Lord Strathventure, Caesar sussurrou, gesticulando na direção do balcão afastado. Vena sentiu. E aquelas luzes lá fora? Luzes oxídricas, senhora, Caesar explicou. Não estou certo do processo utilizado. A
Cal vivia, vivia pode, de algum modo, ser aquecida. A cal viva pode ser, de algum modo, ser aquecida para que brilhe sem derreter. Uma orquestra de cordas tocava em um palco à esquerda, fornecendo a música para os casais que dançavam no centro do salão. À direita, mesas ostentavam travessas e mais travessas de comida, servidas por apressados criados vestidos de branco. Sazed se aproximou de um assistente e apresentou o convite de Ven. O homem assentiu e sussurrou algo no ouvido de um criado mais jovem. O segundo criado fez uma mesura para Ven e a guiou pela sala. Pedi uma mesa pequena e isolada, Caesar disse. Acho que não é necessário se misturar durante essa visita. Apenas ser vista. Ven assentiu, grata. A mesa isolada indicará que é solteira, Caesar a avisou. Coma lentamente. Assim que acabar, os homens virão tirá-la para dançar. Você não me ensinou a dançar, Ven disse, em um sussurro urgente. Não houve tempo, senhora, Caesar comentou. Não se preocupe, você pode recusar respeitosa e diretamente. Eles vão presumir simplesmente que você está agitada por seu primeiro baile e não a incomodarão mais. Ven assentiu, e o criado a levou até uma pequena mesa próxima ao centro do corredor. Ven sentou-se na única cadeira enquanto Caesar pedia sua refeição. Em seguida, postou-se atrás da cadeira dela. Ven ficou sentada, empertigada, esperando. A maioria das mesas estava posicionada embaixo do arco da galeria, perto da pista de dança, o que fazia com que um corredor se estendesse entre elas e a parede. Alguns casais e grupos passaram por lá, conversando tranquilamente. Ocasionalmente, alguém gesticulava ou fazia sinal com a cabeça apontando para Ven. Bem, essa parte do plano de causa está funcionando. Estou sendo notada. No entanto, teve que se forçar para não se encolher ou afundar na cadeira, quando um alto prelado passou bem atrás dela. Felizmente não era o mesmo que conhecera, embora usasse a mesma túnica cinza e as mesmas tatuagens escuras ao redor dos olhos. Na verdade, havia um bom número de obrigadores na festa. Eles vagavam pelos ambientes, misturando-se aos convidados. Contudo, havia um desinteresse neles, uma divisão. Eles pairavam aleatoriamente, quase como acompanhantes. A guarnição vigia os Ska, Ven pensou. Pelo que parece, os obrigadores desempenham uma função similar para a nobreza. Era uma visão estranha. Sempre pensara nos nobres como indivíduos livres. Verdade seja dita, eram muito mais confiantes do que os Ska. Muitos pareciam estar se divertindo e os obrigadores não pareciam agir realmente como polícia, ou mais especificamente como espiões. Ainda assim, eles eram perambulando pelos salões, juntando-se às conversas, uma lembrança constante do senhor soberano e seu império. Ven parou de prestar atenção nos obrigadores. A presença deles ainda deixava um pouco desconfortável, e em vez disso concentrou-se em outra coisa, nos belos vitrais. Sentada onde estava, podia ver algumas das janelas que estavam diretamente em frente e acima. Eram cenas religiosas, como muitas das preferidas pela aristocracia. Talvez fosse para demonstrar devoção, talvez fosse uma exigência. Ven não tinha certeza, mas certamente era algo que Valete tampouco saberia, então estava tudo bem. Felizmente, reconheceu algumas das cenas, a maior parte por causa dos ensinamentos de Caesar. O Terrizano parecia saber tanto sobre a mitologia do Senhor Soberano quanto sobre outras religiões, embora parecesse estranho para ela que ele estudasse uma religião que considerava tão opressora. No centro de vários vitrais estavam as profundezas, negras, ou termos do vitral, violeta. Eram sem forma, com vingativas massas em forma de tentáculos estendendo-se por várias janelas. Ven observou a imagem justamente com as brilhantes representações do Senhor Soberano e se descobriu um pouco paralisada pelas cenas na contraluz. O que seriam? Perguntou-se. As profundezas? Por que representá-las tão sem forma? Por que não mostrá-las como realmente eram? Nunca se perguntara sobre as profundezas antes, mas as lições de Caesar a fizeram pensar no assunto. Seus instintos lhe sussurravam que eram um embuste, que o Senhor Soberano inventara a terrível ameaça que fora capaz de destruir no passado, ganhando, desta maneira, seu lugar como imperador. E, mesmo assim, ao contemplar aquela coisa horrível e retorcida, Ven quase podia acreditar.
E se algo assim tivesse existido? E se tivesse, como o Senhor Soberano teria conseguido derrotá-la? Ela suspirou, sacudindo a cabeça. Já estava começando a pensar como nobre, admirando a beleza da decoração, pensando no que significava, sem dirigir mais que um pensamento passageiro para a riqueza que a criara. Tudo era simplesmente maravilhoso e ornamentado. As colunas na parede não eram meros pilares, eram obras de arte entalhadas, grandes estandartes estavam pendurados no teto sobre as janelas, e a suave abóbada sobre o salão tinha vigas estruturais sobrepostas em cruz, arrematadas com cumeiras. De algum modo, ela sabia que cada uma das cumeiras era intrincadamente entalhada, apesar do fato de estarem distantes demais para serem vistas de baixo. E os dançarinos adornavam, talvez até ofuscassem o ambiente requintado. Os casais moviam-se graciosamente, acompanhando a música suave, com movimentos aparentemente naturais. Muitos até conversavam enquanto dançavam. As damas se moviam livremente em seus vestidos, muitos dos quais, Vena observou, faziam seu próprio traje parecer simples em comparação. Caesar estava certo, cabelos compridos estavam certamente na moda, ainda que as mulheres os usassem, tanto soltos quanto presos. Rodeados pelo majestoso salão, os nobres vestidos de gala pareciam diferentes de algum modo, distintos. Seriam as mesmas criaturas que espancavam seus amigos e escravizavam os Ska? Pareciam tão perfeitos, tão bem educados para cometer atos tão horríveis. Eu me pergunto se alguma vez já notaram o mundo exterior. Ela pensou, cruzando os braços sobre a mesa enquanto contemplava a dança. Talvez não consigam ver além de suas fortalezas e seus bailes, como não conseguem ver além de seu vestido além de meu vestido e minha maquiagem. Caesar deu um tapinha em seu ombro e Venus suspirou, adotando uma postura mais digna de uma dama. A refeição chegou logo depois. Um banquete de sabores tão estranhos que ela teria ficado assustada se não tivesse comido coisas similares nos últimos meses. As lições de Caesar podiam ter omitido a dança, mas tinham sido bem extensas no quesito etiqueta à mesa, pelo que Venus estava grata. Como Kelsier dissera, seu propósito principal esta noite era fazer uma aparição, e por isso era importante que eu fizesse de maneira adequada. Comeu delicadamente, como fora instruída, e permitiu que fosse lenta e meticulosa. Não gostava da ideia de ser convidada para dançar, tinha medo de entrar em pânico novamente caso alguém falasse com ela. No entanto, a refeição não podia se estender por muito tempo, especialmente com as pequenas porções servidas para as damas. Ela logo terminou e cruzou os talheres no prato, indicando que havia acabado. O primeiro pretendente se aproximou menos de 2 minutos mais tarde. Lady Valette Renault? O jovem perguntou, inclinando a cabeça levemente. Usava um colete verde embaixo de um longo paletó escuro. Sou Lord Ryan Strobe. Gostaria de dançar? Meu senhor, Ven disse, abaixando o olhar recatadamente. É muito gentil, mas este é meu primeiro baile. Tudo aqui é tão grandioso. Temo tropeçar no salão de baile por conta do nervosismo. Talvez da próxima vez. É claro, minha senhora, ele disse com um aceno cortês e se retirou. Muito bem, senhora, Caesar disse, em voz baixa. Seu toque foi magistral. Naturalmente terá que dançar com ele no próximo baile. Certamente terá treinado até lá, espero. Ven corou levemente. Talvez ele não esteja presente. Talvez, Caesar disse. Mas não é provável. A jovem nobreza gosta muito das diversões noturnas. Fazem isso toda noite? Praticamente, Caesar confirmou. Os bailes são, afinal, a principal razão pela qual pessoas vêm a Luthadel. Se alguém está na cidade e há um baile, e quase sempre há, essa pessoa costuma participar, especialmente se for jovem e solteiro. Não se espera que você participe com tanta frequência, mas provavelmente teremos que comparecer 2 ou 3 vezes por semana. 2 ou 3? Ven disse. Vou precisar de mais vestidos. Caesar sorriu. Ah, já está pensando como uma nobre. Agora, senhora, se me dá licença? Licença? Ven perguntou, virando-se. Vou à sala de jantar dos mordomos, Caesar explicou. Um criado da minha posição é, em geral, dispensado depois que seu amo termina de comer. Sinto ter que partir e deixá-la, mas aquela sala estará repleta de criados presunçosos da alta nobreza. Haverá conversas que mestre Kelsier desejaria que eu ouvisse. Vai me deixar aqui por minha conta?
Até agora, está indo muito bem, senhora, Caesar falou. Não cometeu nenhum grande erro, ou pelo menos nenhum que não fosse esperado de uma dama nova na corte. Como o quê? Ven perguntou apreensiva. Discutiremos mais tarde. Só permaneça em sua mesa, tomando vinho. Não deixem que encham sua taça com muita frequência. E aguarde pelo meu retorno. Se outro jovem se aproximar, recuse-o com a mesma delicadeza que fez com o primeiro. Vena sentiu, hesitante. Retornarei em mais ou menos 1 hora, Caesar prometeu. Ele ficou parado, no entanto, como se esperasse por alguma coisa. Ah, está dispensado, Ven disse. Obrigado, senhora, disse, fazendo uma mesura e retirando-se, deixando-a sozinha. Não sozinha, ela pensou. Kelsey está lá fora em algum lugar, vigiando na noite. O pensamento a confortou, embora desejasse não sentir o espaço vazio atrás de si de maneira tão aguda. Mais 3 jovens se aproximaram para convidá-la para dançar, mas cada um deles aceitou sua educada recusa. Nenhum outro veio depois disso. Provavelmente havia corrido a notícia que não estava interessado em dançar. Ela memorizou os nomes dos 4 homens que se aproximaram dela. Kelsey iria querer saber. E passou a esperar. Estranhamente, logo começou a se sentir entediada. A sala estava bem ventilada, mas ainda sentia calor sobre as camadas de tecido. As pernas eram o pior, já que tinha que lidar com a roupa íntima que ia até o tornozelo. As longas luvas tampouco ajudavam, embora o material sedoso tocasse sua pele suavemente. O baile continuava e ela observou com interesse por um tempo, contudo sua atenção logo se voltou para os obrigadores. Curiosamente, pareciam ter algum tipo de função na festa, embora com frequência ficassem afastados dos grupos de nobres que conversavam, de vez em quando se juntavam a eles, e com a mesma frequência um grupo interrompia e começava a procurar um obrigador, chamando-o com um gesto respeitoso. Vin franziu o senho, tentando descobrir o que estava acontecendo. Depois de um tempo, um grupo em uma mesa próxima fez sinal para o obrigador que passava. A mesa estava muito distante para que pudesse ouvir sem ajuda, mas com o estanho, buscou em seu interior para queimar o metal, mas se deteve. Cobre primeiro, pensou, acendendo o metal. Tinha que se acostumar com a ideia de deixá-lo aceso quase todo o tempo para não se expor. Com sua alomancia escondida, queimou o estanho. Imediatamente, a luz da sala tornou-se ofuscante, e ela teve de fechar os olhos. A música da banda ficou mais alta, e uma dúzia de conversas ao redor dela passou de zumbidos a vozes audíveis. Tentou se concentrar naquela em que estava interessada. A mesa era a que estava mais perto, assim que, depois de um tempo, ela conseguiu isolar as vozes adequadas. Juro que compartilharei a notícia do meu noivado com ele antes de mais ninguém. Uma das pessoas disse. Vena abriu um pouco os olhos. Era um dos nobres sentados à mesa. Muito bem, disse o obrigador. Testemunho e dou fé disso. O nobre estendeu a mão e algumas moedas tilintaram. Vena apagou seu estanho, abrindo os olhos a tempo de ver o obrigador se afastar da mesa, guardando algo, provavelmente as moedas no bolso de sua túnica. Interessante, ela pensou. Infelizmente, as pessoas dessa mesa logo se levantaram e seguiram caminhos distintos, não deixando ninguém perto bastante para Vena espionar. Seu tédio retornou enquanto observava o obrigador cruzar a sala e se aproximar de um de seus companheiros. Começou a tamborilar na mesa, observando indolentemente os 2 obrigadores até que percebeu uma coisa. Reconhecia um deles, não o que pegara o dinheiro antes, mas seu companheiro, um homem mais velho, baixo, de traços firmes. Ele tinha um ar autoritário. Até mesmo o outro obrigador parecia tratá-lo com respeito. No início, Ben pensou que a familiaridade vinha da visita dela ao cantão das finanças com Cameron, e sentiu uma pontada de pânico, mas então percebeu que não era o mesmo homem. Já o vira antes, mas não ali. Ele era meu pai, percebeu estupefata. Ren o mostrara para ela uma vez, mas da primeira vez que vieram a Luthadel, há 1 ano. Ele estava inspecionando os trabalhadores na forja local. Ren pegara Ven, fazendo-a se esgueirar lá para dentro, insistindo que tinha que ver seu pai pelo menos uma vez, ainda que ela não tenha entendido por quê. De qualquer modo, havia memorizado o rosto dele, e resistiu ao desejo de se encolher na cadeira. Não havia como o homem reconhecê-la, nem mesmo sabia que ela existia. Forçou-se a desviar a atenção dele, olhando para os vitrais. Mas não conseguiu observá-los muito bem, contudo, porque as colunas e a abóbada restringiam sua visão.
Enquanto estava ali sentada, reparou em algo que não tinha visto antes, um balcão descoberto que corria por sobre a parede oposta. Era como uma duplicata do salão sobre as janelas, só que seguia pela parte de cima da parede, entre os vitrais e o teto. Podia ver o movimento lá em cima, casais e pessoas sozinhas passeando e contemplando a festa abaixo. Seus instintos a atraíam para o balcão, onde podia observar a festa sem ser vista. Também lhe daria uma visão maravilhosa dos estandartes e das janelas diretamente opostas à sua mesa, sem mencionar que podia estudar as cumeeiras sem ficar boquiaberta. Caesar lhe dissera para ficar onde estava, mas quanto mais tempo esperava, mais seus olhos se dirigiam para o balcão oculto. Queria se levantar e se mover, esticar as pernas e talvez deixá-las tomar um pouco de ar. A presença de seu pai, alheio a ela ou não, serviu apenas como mais uma motivação para ela deixar o salão principal. Parece que mais ninguém vai me tirar para dançar, pensou. E fiz o que Kaiser queria. Foi vista pela nobreza. Aguardou um instante e assinou para um criado. O rapaz se aproximou rapidamente. Sim, Lady Renault? Como chego lá em cima? Vane perguntou, apontando para o balcão. Há escadas ao lado da orquestra, minha senhora, o garoto respondeu. Levam até o terraço. Vane assentiu, agradecendo. Então, determinada, levantou-se e dirigiu-se para seu destino. Ninguém lhe deu mais do que um olhar ao passar, e ela seguiu com mais confiança enquanto cruzava o salão até a escadaria. O corredor de pedra se enrolava para cima, curvando-se sobre si mesmo. Os degraus curtos, mas íngremes. Pequenos vitrais, não maiores do que a mão dela, corriam ao longo da parede exterior, embora fossem escuros, sem a contraluz. Vince subiu ansiosamente, consumindo sua inquieta energia, mas logo começou a ofegar por causa do peso do vestido e da dificuldade de segurá-lo sem tropeçar. Uma centelha de peltre queimando, no entanto, tornou sua subida sem esforço, o suficiente para que não suasse e arruinasse a maquiagem. A subida provou ter valido o esforço. O balcão superior era escuro. Estava iluminado apenas por algumas lanternas de cristal azul nas paredes e proporcionava uma vista surpreendente dos vitrais. A área estava tranquila e Van sentiu-se praticamente sozinha quando se aproximou da grade de ferro entre as duas colunas. Olhando para baixo, o piso de pedra do andar de baixo formava um padrão que ela não tinha notado, um tipo de curva cinza de forma livre, desenhada sobre um fundo branco. Brumas? Ela se perguntou, futilmente, inclinada contra a grade. A forma era, assim como o suporte da lanterna atrás dela, intrincada e detalhada. Ambos tinham sido forjados em forma de cipó grossos e curvos. Dos dois lados, a parte de cima das colunas era entalhada com imagens de animais que pareciam congelados, prestes a saltar do balcão. Agora veja isto. Agora veja. Está aí o problema em sair para encher a taça de vinho. A voz súbita fez Vênus se sobressaltar e se virar. Um jovem estava parado atrás dela. Seu traje não era o mais elegante que ela vira, nem seu colete tão brilhante quanto os dos demais. Tanto o casaco quanto a camisa pareciam grandes demais e seu cabelo estava um pouco despenteado. Carregava uma taça de vinho, e o bolso externo de seu casaco se avolumava com uma forma de um livro, que era um pouco grande demais para ser guardado ali. O problema é, o jovem disse, que você retorna e descobre que seu lugar favorito foi roubado por uma moça bonita. Agora, um cavalheiro iria para outro lugar, deixando a dama em suas contemplações. Contudo, este é o melhor lugar do balcão. É o único lugar próximo bastante de uma lanterna para se ter uma boa luz de leitura. Vin corou. Sinto muito, meu senhor. Ah, veja, agora me sinto culpado. Tudo por uma taça de vinho. Olha, há bastante lugar para duas pessoas aqui. É só você ir um pouco mais para lá. Vin se deteve. Poderia recusar educadamente? Ele obviamente queria que ela ficasse perto dele. Sabia quem ela era? Devia tentar descobrir o nome dele para contar a Kelsier. Deu um passo para o lado, afastando-se, e o homem ocupou o lugar ao seu lado. Ele se apoiou contra uma coluna, tirou o livro do bolso e, surpreendentemente, começou a ler. Ele estava certo. A lanterna brilhava diretamente sobre as páginas. Venom o observou por um instante, mas ele parecia completamente absorto, nem mesmo parou para olhá-la. Ele não vai mesmo prestar atenção em mim? Vin pensou, intrigada com seu próprio desconforto. Talvez eu devesse ter usado um vestido mais bonito. O homem tomou um gole de seu vinho, concentrado no livro. Você sempre lê nos bailes? Ela perguntou. O jovem levantou o olhar. Sempre que consigo escapar.
Isso não vai contra o propósito de vir a um baile? Vin questionou. Por que comparecer a um baile se quer evitar se socializar? Você também está aqui em cima? Ele assinalou. Vin corou. Só queria uma visita breve do salão. Uma vista breve do salão. Verdade? E por que recusou todos os 3 homens que convidaram para dançar? Vin se deteve. O homem sorriu e voltou ao livro. Foram 4, Vin bufou, e recusei porque não sei dançar muito bem. O homem abaixou o livro levemente para olhá-la. Sabe, você é muito menos tímida do que parece. Tímida? Vin perguntou. Não sou eu quem está encarando um livro quando há uma jovem senhora parada ao seu lado. Sem nem mesmo ter se apresentado adequadamente, o homem ergueu uma sobrancelha especulativo. Agora você está falando com meu pai. Como meu pai. Muito mais atraente, mas igualmente mal disposta. Vin encarou. Finalmente, ele revirou os olhos. Muito bem, deixe-me ser um cavalheiro, então. Fez uma reverência formal e refinada. Sou Lord Allen, Lady Valette Renault. Posso ter o prazer de compartilhar esse balcão com você enquanto leio? Vin cruzou os braços. Allen? Nome de família ou de próprio? Ou nome próprio? Devo mesmo me importar? Ele só quer seu lugar de volta, mas como sabia que recusei os parceiros de dança? De algum modo, suspeitava que Kelsier gostaria de inteirar desta conversa em particular. Estranhamente, não tinha nenhum desejo de afastar este homem, como fizera com os outros. Em vez disso, sentiu outra pontada de aborrecimento quando ele ergueu novamente seu livro. Ainda não me disse por que prefere ler e participar do baile. Ela disse. O homem suspirou, baixando o livro novamente. Bem, veja só, não sou eu exatamente o melhor dançarino, tampouco. Ah, Vin falou, mas ele prosseguiu, erguendo um dedo. Essa é só uma parte da razão. Pode ser que ainda não tenha percebido, mas não é difícil ficar enjoado dessas festas. Uma vez que se vai a 500 ou 600 bailes como esses, eles começam a ficar um pouco repetitivos. Vin deu de ombros. Provavelmente aprenderia a dançar melhor se praticasse. Ellen ergueu uma sobrancelha. Você não vai me deixar voltar para o meu livro, não é mesmo? Não pretendia. Ele suspirou, enfiando o livro novamente no bolso do casaco, que começava a mostrar sinais de desgaste. Bem, então, quer dançar em vez disso? Vin ficou imóvel. Ellen sorriu despreocupadamente. Senhor, ou ele é incrivelmente despreocupado ou socialmente incompetente. Era preocupante não saber determinar qual. Presumo que isso seja um não, certo? Ellen disse. Bem, pensei que deveria convidar, já que estabelecemos que sou um cavalheiro. Contudo, duvido que os casais lá embaixo apreciem que pisemos em seus pés. Concordo. O que está lendo? Gilistene, Ellen disse. Ensaios do monumento. Já ouviu falar? Vin negou com a cabeça. Ah, bem. Não é muito conhecido. Inclinou-se sobre a grade, olhando para baixo. Então, o que acha de sua primeira experiência na corte? É muito esmagadora. Ellen gargalhou. Digo o que quer sobre a Casa Venture, mas eles sabem como dar uma festa. Vena sentiu. Você não gosta da Casa Venture? Ela perguntou. Talvez essa fosse uma das rivalidades que Causer estava procurando. Não, particularmente, não. Ellen respondeu. São muito ostentosos, até mesmo para a alta nobreza. Não podem só dar uma festa, têm que dar a melhor festa. Não importa se seus criados ficam aos farrapos, preparando-a. Eles espancam as pobres criaturas como retribuição quando o salão não está perfeitamente limpo na manhã seguinte. Vina inclinou a cabeça. Essas não são palavras que eu esperava ouvir de um nobre. Ellen se deteve, parecendo um pouco embaraçado. Mas, bem, não importa. Creio que seu terrisano a está procurando. Vena olhou sobre o balcão. De fato, a figura alta de César estava parada ao lado de sua mesa, vazia, falando com o criado. Ela deixou escapar um gritinho. Tenho que ir, disse, virando-se na direção da escada. Ah, bem, Alan falou. Voltarei a ler. Fez um meio gesto de despedida, mas já estava com o livro aberto antes que ela descesse o primeiro degrau. Vena chegou ao térreo sem fôlego. César da viu imediatamente. Sinto muito, ela disse, mortificada ao se aproximar. Não se desculpe comigo, senhora, César disse em voz baixa. É tão inusitado quanto desnecessário. Andar um pouco foi uma boa ideia, creio. Eu teria sugerido isso, mas você parecia muito nervosa. Vena sentiu. É hora de irmos, então? É um momento apropriado para nos retirarmos, se desejar. Ele disse, olhando para o balcão. Posso perguntar o que estava fazendo lá em cima, senhora? Queria ter uma vista melhor dos vitrais, Vena explicou, mas acabei conversando com alguém.
Ele parecia interessado em mim no início, mas agora acho que nunca pretendeu me dar muita atenção. Não importa. Nem sequer parece se importar o bastante para incomodar Kelsier com seu nome. Caesar se deteve. Com quem estava falando? Com um homem naquele canto do balcão. Vin falou. Um dos amigos de Lord Venture? Vin ficou imóvel. Algum deles se chama Alan? Caesar empalideceu visivelmente. A senhora estava conversando com Lord Alan Venture? Ah, sim. Sim? Ele atirou para dançar? Vena assentiu, mas não acho que falava sério. Ah, céu, Caesar disse. Tanto esforço para mantê-lo no anonimato. Venture? Ven perguntou, franzindo o senho. Como a fortaleza Venture, herdeiro do título da casa. Ven murmurou, reconhecendo que provavelmente deveria estar um pouco mais intimidada do que se sentia. Ele é um pouco irritante, de um jeito agradável. Não devíamos discutir isso aqui, Caesar disse. Você está muito abaixo da posição dele. Venha, vamos nos retirar. Eu não devia ter me retirado para jantar. Ele começou a andar, murmurando para si mesmo enquanto conduzia Ven até a saída. Ela olhou mais uma vez para o salão principal enquanto pegava seu chale e queimou o estanho, estreitando os olhos contra a luz em busca do balcão. Ellen estava segurando o livro, fechado em uma mão, e Ven poderia jurar que estava olhando na direção dela. Ela sorriu e deixou que Caesar a conduzisse até a carruagem. Sei que não devia deixar que um simples vendedor ambulante me perturbasse. No entanto, ele é de Terris, de onde as profecias se originam. Se alguém puder identificar uma fraude, não seria ele? Não obstante, continuo minha viagem, indo para onde os augúrios escritos proclamam que encontrarei meu destino, caminhando, sentindo os olhos de Rashek em minhas costas, ciumentos, zombadores, cheios de ódio.